Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Conserto de Micro-ondas a Domicílio. E agora estamos aqui na casa do cliente e vamos lá para o conserto. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um conserto de um micro-ondas. Dessa vez é este micro-ondas aqui que nós vamos trabalhar. A cliente está descrevendo que ele está pipocando, né? Nós vamos aqui colocar um copo com água para descobrir o que é que realmente está acontecendo com esse micro-ondas e o que é que a gente vai fazer para consertá-lo. Ajeitar aqui. Pronto. Aqui o copo. Agora vamos apertar o botão iniciar. Bom, provavelmente ele pipocou no momento que deu curto, né? No momento que ela estava em uso. Só que agora ele não está pipocando, mas com certeza a água não vai sair de lá quente, né? Porque quando aconteceu, ele pipocou. Só que ele não está pipocando agora, como a gente pode ver, né? Pronto. Aqui, ó, a água não está quente, gelada, ó. Não esquentou. Então, vamos lá para resolver esse problema. A cliente colocou o micro-ondas aqui para a gente fazer o serviço mais rápido. Pronto. Tá aqui. Vamos abrir ele. Pessoal, estamos aqui. Abrimos o micro-ondas. Primeiros passos para o conserto de qualquer micro-ondas. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos, primeiramente, fazer uma inspeção visual, observando todas as características e anomalias do sistema. Pronto, observado, nós primeiro tiramos o micro-ondas da tomada, como aqui está fora da tomada, a gente vai descarregar o capacitor. A gente descarrega aterrando a chave as ponteiras internas aqui do capacitor. Pronto. Feito isso, descarregamento, a gente vai para a inspeção, né? Então, como podemos ver, nós temos aqui um porta-fusível. Esse porta-fusível ele dá muito defeito, o fusível daqui quebra muito, fazendo assim a interrupção da corrente para que o magneton não gire, né, os 4.000 volts aqui do capacitor. Então, o que nós temos que fazer é verificar esse fusível, se ele está dando continuidade, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é testar ele. Então, com o multímetro na escala de apito sonoro, Buses, a gente vai colocar uma ponteira. O multímetro pode ser aqui no fio aqui do capacitor e no final do percurso. Aí ele não apitou, tá vendo? Coloquei aqui no capacitor, ele não apitou, isso quer dizer que o fusível abriu, o fusível está aberto. Vamos lá. Eu tô filmando com uma mão só, pessoal, aí não fica muito legal não. Mas vamos lá. Tiramos. Então, como vocês podem ver, o fusível abriu, né? O fusível está aberto, né? E a gente vai estar reemendando o fusível, né? Que ele não quebrou, ele saltou. E vamos fazer o teste se o capacitor está capacitando, né? Ele está carregando e descarregando corretamente. Eu vou estar substituindo esse fusível por esse cabo aqui
que é para deixar o sistema mais fortalecido. Pronto. Pronto. Agora, com o multímetro na escala de buses, apito sonoro, nós vamos colocar a ponteira e ele não pode apitar. Pronto, não apitou aqui, não apitou aqui. Pronto. Bom sinal, né? Agora invertemos as ponteiras. Pronto, tá ok. Vemos que... Pronto, agora estamos aqui agora na escala de apito sonoro. Aqui ele não pode apitar, né? Porque aí ele estaria dando continuidade. Nós invertemos as ponteiras e ele também não pode apitar. Aqui também ele não pode apitar. Como vocês podem ver, né? Pronto. Isso quer dizer que o capacitor tá ok. Agora vamos para um teste do raio, né? Desconectando aqui, ó, com o alicate. Nós vamos fazer o teste do raio. Vamos apertar o botão ligar. 30 segundos. Como vocês podem ver, nada de raio, né? Então quer dizer... Pronto, pessoal, agora nós conseguimos identificar qual o motivo daquela zoada. E o motivo aqui foi esse diodo aqui, ó. Esse diodo entrou em curto. Como é que a gente pode saber isso? O multímetro na escala de apito sonoro, continuidade, buses, a gente coloca uma ponteira aqui e a outra cá. Ele tem que dar continuidade de um lado e do outro, invertendo as ponteiras, ele não pode dar continuidade. Neste caso aqui, ó, nós vemos que ele está dando continuidade nos dois sentidos. Isso aqui, ó, é curto no diodo, entendeu? Então, pessoal, às vezes você está procurando, tá ali fazendo a varredura e tá tudo ok, só que uma pecinha dessa aqui, ó, ela entrou em curto. Então todas as outras peças estão funcionando perfeitamente, mas essa pecinha aqui ela entrou em curto. Então o que é que vai acontecer? Ocasionar aquele ruído, né? Aquela zoada que o cliente estava reclamando desde o início. Então nós encerramos a aula aqui por aqui. E para você ver o quanto é importante, né, observarmos aqui o diodo de alta. Agora vamos para o teste. Copo de água. Apertar 30 segundos. Pronto. A zoada já saiu, né? Aquela zoada incomodativa já saiu. E tá tudo ok. Pronto, como vocês podem ver, o copo já está embaçado. Tá vendo? Mais um micro-ondas consertado com êxito. Glória a Deus, a água está quente. Graças a Deus foi só 30 segundos, mas dá para ver. Mais um micro-ondas consertado com êxito. E
Agora é só ir para casa, né? Estamos aqui agora aqui em Praia do Flamengo, né? Estamos aqui em Praia do Flamengo. Mais um micro-ondas consertado com êxito. Glória a Deus. Agora só ir para casa e descansar.